Cidadãos de Israel. No início das minhas palavras, quero expressar minhas condolências às famílias de 7 dos nossos heróicos combatentes que caíram nas últimas 24 horas no Líbano e na faixa de Gaza, major da reserva. Yevgeny Zinershain, capitão da reserva. Sagi Yakov Rubinstein, ministro da reserva. Benjamin Destaou Negussa, sargento-maior da reserva. Erez Ben Efraim, sargento primeiro. Ido Zano, sargento primeiro. Barak Daniel Halfan e sargento Omri Cohen. Como a enorme pedra dessas famílias para todas as famílias dos soldados que caíram na Guerra de Independência. Essa dor é de todos nós, juntamente com todo o povo. Junto com todo o povo, queridas famílias, eu abraço vocês do fundo do meu coração. Estamos em uma guerra de sobrevivência que nos foi imposta, onde estamos vencendo, passo a passo, nossos inimigos. Esta é a vontade do nosso herói caído, e esta é a realização do poderoso espírito da geração da vitória. Que a memória dos nossos heróis seja abençoada e guardada em nossos corações para sempre. Cidadãos de Israel. Ontem abriu-se um novo capítulo, um capítulo dramático, na história do Médio Oriente. Ontem algo significativo aconteceu. De fato, o regime de Assad na Síria, um elo central na cadeia do mal do Irã, colapsou após 54 anos. O Irã investiu muitos bilhões. Na Síria, tudo se resumiu à natureza. Foi o regime brutal que pisoteou os seus cidadãos e matou centenas de milhares deles. E no que nos diz respeito, ele cultivou a hostilidade. E o sono em relação a nós atacou-nos por ocasião do Yom Kippur. Serviu como posto de frente do terrorismo iraniano e foi um canal para a transferência de armas do Irã para o Hezbollah. Eu quero dizer às gerações de combatentes que arriscaram suas vidas pela libertação e proteção das colinas de Golã. Golã, presença crucial, segurança. A nossa presença nas colinas de Golã é vital. Grato a Trump por reconhecer nossa soberania em 2019. O nosso controle sobre as colinas de Golã garante a nossa segurança, garante a nossa soberania. E aproveitando a oportunidade, quero agradecer ao meu amigo, ao presidente eleito Donald Trump, por ter atendido ao meu pedido de reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas de Golã em 2019. Esse reconhecimento histórico ganha hoje dupla validade, ganha hoje dupla importância. As colinas de Golã serão para sempre uma parte inseparável do Estado de Israel. Cidadãos de Israel, a entrada do regime sírio é uma consequência direta dos duros golpes que desferimos contra o Hamas, o Hezbollah e o Irã. E eu quero dizer que ainda temos desafios pela frente na batalha. E nossas mãos ainda estão estendidas. Desde o ataque terrorista horrível, em 7 de outubro, estamos agindo de forma sistemática, inteligente e organizada, para desmantelar a cadeia do mal. Isso não aconteceu por conta própria. E também não foi por acaso. Dia 9 de outubro, eu disse aos líderes do Sul, vamos mudar o Oriente Médio. Focamos no Sul e no Norte, eliminando capacidades do Hamas e ameaças do Hezbollah. Destruímos estruturas do Hamas e trouxemos de volta 155 reféns. A primeira decisão que tomei, a primeira decisão do gabinete, foi focar, primeiro no Sul e depois no Norte. Eliminar as capacidades militares e de governo do Hamas em Gaza e conter a ameaça da invasão do Hezbollah no norte. Na faixa de Gaza, aumentamos o braço iraniano, destruímos a pele do Hamas, eliminamos o reduto da organização e desmantelamos as infraestruturas terroristas, as que estão acima do solo, as que estão abaixo do solo, e devolvemos 155 raptados, 117 deles vivos. Agora estamos trabalhando para desmantelar o que resta das capacidades militares e todas as capacidades de governo do Hamas e trazer de volta os reféns. E eu enfatizo, até o último deles. No Líbano,
Adotamos uma estratégia ousada, que atingiu gravemente o Hezbollah. Eliminamos a liderança da organização. Destruímos os postos de terror próximos à fronteira. E digo, postos de terror que foram construídos ao longo de décadas. Destruímos uma parte significativa do arsenal de mísseis e foguetes do Hezbollah. E ainda assim, antes de arriscar Nasrallah, com base em informações de inteligência atualizadas que chegaram até mim, cheguei a uma conclusão clara. Nasrallah, o eixo do eixo, você vai atingi-lo. E espera-se que isso afete o eixo, porque Nasrallah não apenas alimentou o fogo da agressão contra nós. Ele era o eixo que conectava o Hezbollah, a Síria e o Irã. Portanto, a eliminação de Nasrallah foi um ponto de virada na queda do eixo. Nasrallah já não está conosco e o eixo também já não é o que era. Estamos desmontando isso, passo a passo. O Irã abriu um caminho de terror do Golfo Pérsico, até o Mar Mediterrâneo, do Irã ao Iraque, do Iraque à Síria, da Síria ao Líbano. No sul, eles feriram o Hamas. E no sul, mais distante, as redes, que também sofreram golpes duros. O eixo ainda não desapareceu. Mas, como prometi, estamos mudando a face do Oriente Médio. E o Estado de Israel está consolidando sua posição como um centro de poder em nossa região. Como não se via há décadas, quem colabora conosco ganha muito. Quem nos ataca perde muito. Nós queremos ver a Síria. De outra forma, não é bom para nós, e nem para os habitantes da Síria. Nós provamos isso no início da Guerra Civil, quando construímos um hospital de campanha que atendeu milhares de feridos sírios. Eu disse que há centenas de crianças sírias que nasceram em Israel. Hoje também estendemos a mão a quem quer viver conosco em paz. E nós nos opomos à mão de quem tenta nos prejudicar. Com o ministro da Defesa, Israel Katz, e com o apoio de todos os membros do gabinete, eu propus tomar a área de contenção entre nós e a Síria e as posições que a dominam e estão próximas a ela. Isso inclui também a seção do Hermon, o que é chamado de Hermon sírio. Eu me lembro bem disso da época em que servi na unidade de elite. Eu atuei então, no Hermon com meus soldados na neve, no frio de congelar os ossos. Meus 2 irmãos, Ido e Ioni, que Deus os tenha, também atuaram lá. Ontem eu visitei o Golã. Examinei as características da área. Recebi uma atualização sobre a qualidade das forças de defesa de Israel na fronteira síria. Eu instruí as forças de defesa de Israel a atacar as ações necessárias para evitar qualquer dano à nossa segurança. Nossas conquistas incríveis na guerra foram possíveis, graças a 3 coisas principais. Primeiro, graças à bravura de nossos incríveis combatentes, seu sacrifício e a imensa fé que tem na justiça do nosso caminho. Graças aos combatentes, graças aos caídos. Em segundo lugar, graças à resiliência nacional e à firmeza de vocês, cidadãos de Israel, no sul, no norte, em todas as partes do país. Em terceiro lugar, graças à maneira decidida e inteligente de conduzir a guerra e à pressão imensa, tanto de fora quanto de dentro, para parar a guerra, antes de alcançarmos todos os seus objetivos. Eu peço a vocês, apenas pensem. Se tivéssemos atendido aqueles que disseram repetidamente que precisávamos parar a guerra, não teríamos entrado em Rafa, não teríamos tomado o Seré-Filadelfi, não teríamos eliminado o Sinuar, não teríamos surpreendido nossos inimigos no Líbano, o mundo todo, na nossa operação de manobra naquela época. Não teríamos eliminado o Nasrallah, não teríamos destruído a estrutura subterrânea do Hezbollah, não teríamos exposto o Irã em sua fraqueza. As ações que realizamos desde o início da guerra estão desmontando a aliança, tijolo por tijolo. E tudo isso foi feito porque insistimos. Eu insisti em resistir às pressões, não ceder às imposições. Lutar até alcançar a vitória total, a vitória absoluta, que zombaram dela, se torna hoje uma realidade. Cidadãos de Israel, após a queda do regime em Damasco,
O Hamas está mais isolado do que nunca. Ele esperava uma unificação das frentes, mas em vez disso, ele recebeu a desintegração das frentes. Ele esperava a ajuda do Hezbollah. Nós tiramos isso dele. Ele esperava a ajuda do Irã, nós também tiramos isso dele. Ele esperava a ajuda do regime de Assad. O isolamento do Hamas abre uma nova oportunidade para avançar em um acordo que traga nossos sequestrados de volta. Foi isso que eu disse ontem também para as famílias dos sequestrados com quem me encontrei. Eu tenho que dizer a vocês, eu vejo e me encontro com essas queridas famílias o tempo todo. Eu sei qual sofrimento eles e os seus entes queridos, sequestrados, estão passando dia após dia, hora após hora. Juntamente com meus colegas de governo e todos os órgãos de segurança, estamos virando cada pedra e não vamos descansar nem por um momento na sagrada missão de trazer de volta todos os nossos sequestrados, tanto os vivos quanto os que já se foram. Cidadãos de Israel, nossa história é uma história de luta, de bravura, de vitória. Estivemos aqui antes de nossos inimigos e estaremos aqui depois de nossos inimigos. O mundo previu inúmeras vezes para o nosso povo, o povo de Israel, que ele não sobreviveria, mas repetidamente provamos o contrário. O povo de Israel não se quebrou. O povo de Israel não se rendeu. Da dor e das lágrimas nasce a força e nasce a esperança. Grandes desafios ainda estão à nossa frente. Mas quando vejo o caminho que percorremos juntos até agora, estou cheio de esperança, cheio de fé, no nosso povo maravilhoso, nos nossos soldados heróicos, e na certeza de que, desta vez também, com a ajuda de Deus, a vitória de Israel não vai falhar.